Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Amém. Graças a Deus. Amém. Aleluia. Quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos nessa noite. Aquilo que Deus tem gerado no meu espírito. E como já foi falado de início aqui, que você esteja com o seu coração aberto, com o seu coração preparado, disponível. Amém? Descanse e deixe o Espírito Santo fazer aquilo que Ele tem para fazer. Deixa Ele fazer aquilo que Ele já preparou para você. Diga, é para mim. Amém. É para nós. Abra sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre avivamento pessoal. Livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Amém? Podemos ler? Glória a Deus. Estou escutando o barulhozinho de folhas aí. Amém. Diz assim a palavra, queridos. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Eu vou ler mais uma vez. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Amém? Essa oração, querido, a oração de Abacuque. A primeira vez que eu me deparei com essa passagem, meditando nela, de fato é uma das orações que cada um de nós devemos fazer. Assim como existe a oração do Pai Nosso, não que ela tenha que ser uma oração repetitiva. Não estou dizendo isso. Mas eu estou falando de uma oração com entendimento. Essa oração de Abacuque foi uma oração feita com entendimento. E como eu falei no início, eu quero falar sobre avivamento pessoal. Porque quando eu olho para essa oração, eu vejo o profeta, ele fazendo essa oração, eu olho e entendo que é um homem que vivia um relacionamento com Deus. Era alguém que tinha uma vida de oração. Era uma pessoa que tinha uma íntima comunhão. Mas em um determinado momento ele se depara com situações na sua vida. E ele faz essa oração. E no meio dessa oração ele usa a expressão aviva, ó Senhor. E eu quero enfatizar um pouco sobre essa questão desse avivamento na qual ele estava orando e pedindo a Deus para que isso viesse a acontecer não somente na sua vida, mas no povo, porque o povo estava passando nesse momento uma situação muito difícil. E um dos maiores problemas que a nação vivia nesse momento era de uma escassez não somente física, mas uma escassez espiritual. E trazendo esse avivamento para as nossas vidas, nós nos deparamos que muito se é falado em avivamento aqui e ali. Avivamento é um momento, é uma sensação, é um arrepio. O que é avivamento? Como nós podemos realmente classificar o que é um avivamento? Sabe, irmãos, se nós olharmos para a Bíblia, a própria palavra lá no livro de Atos, nós podemos nos deparar um momento em que os discípulos estavam juntos, buscando, esperando a confirmação, esperando ser derramado sobre as suas vidas o próprio Espírito de Deus. Hoje Deus está nos chamando para um nível maior, eu posso dizer assim. Hoje Deus tem chamado a igreja para algo diferente. Deus tem chamado a mim e a você
para estarmos disponíveis para esse avivamento. E esse avivamento é um avivamento que Deus tem nos chamado para ser um avivamento individual. Não é que Deus hoje Ele mudou a sua estratégia, não é isso. Mas é que hoje nós estamos sendo comissionados por Deus, chamados por Deus para vivermos um avivamento pessoal. Um momento íntimo, um momento de comunhão com Deus, um momento em que nós, mesmo fazendo o que estamos fazendo, isso seja no seu carro dirigindo, seja dentro do seu quarto orando, buscando a Deus, seja você na pia lavando uma louça ou lavando uma roupa, mas você esteja com seu coração ligado no Senhor. Você esteja com seu coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Deus tem nos chamado para esse relacionamento, queridos. Deus tem nos chamado para termos entendimento realmente da sua palavra e termos o entendimento de quem somos. Quando nós falamos em avivamento, nós interligamos isso e entendemos que é impossível vivermos uma vida de avivamento se nós não temos uma vida de arrependimento. Eu estava falando hoje pela manhã que o arrependimento é algo que nós precisamos ter diariamente. Não que venhamos viver uma prática de pecado, ou que isso seja, eu esteja dando a você motivo para viver uma vida de pecado todo dia e você tem que se arrepender, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que esse arrependimento ele já tem que estar no nosso coração até mesmo antes de pensarmos em pecar. Porque quando eu tenho essa atitude de arrependimento, eu estou dizendo a Deus: Senhor, eu não peco, não é por medo de ir ao inferno, mas eu não peco é porque eu amo o Senhor, e porque se eu pecar eu vou estar ferindo a tua santidade, eu vou estar ofendendo o teu coração, é como se eu estivesse desvalorizando o sacrifício de Jesus na cruz. Então é por isso que eu não quero pecar. Amém? Então é impossível vivermos uma vida de avivamento se não temos uma vida de arrependimento. E nós vemos que muitos homens homens como Davi, que foi considerado o homem segundo o coração de Deus, ele houve um momento na sua vida em que ele caiu, ele pecou. Ele deixou com que a desgraça viesse não somente para a sua vida, mas para dentro da sua casa, para dentro do reino que ele estava governando. Quando ele cobiça a esposa que não era dele, ele adultera, provoca um assassinato de Urias, toma um lugar que não é dele. Até que um dia o sacerdote chega até ele e diz: Davi, eu vou te contar uma história. Havia um homem que ele tinha apenas uma ovelhinha. Mas também havia um outro homem que ele tinha várias ovelhinhas. E esse homem, ele pegou a única ovelhinha daquele homem, matou e comeu. Davi, do que esse homem é digno? Davi, irado, diz: ele é digno de morte, tem que morrer. O profeta olha para ele e diz: é você, Davi, esse homem. Davi reconhece o seu pecado, sofre a consequência. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, e mesmo assim foi alguém que foi segundo o coração de Deus. Como pode ser isso? Sabe, querido, nós também podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Você sabe o que atraía a atenção de Deus para a vida de Davi? Era porque quando ele era confrontado no seu pecado, ele dizia: Senhor, eu sou adúltero. Senhor, eu cometi um assassinato de um homem inocente. Eu fui injusto. Ele dava nome para o seu pecado. E havia realmente um verdadeiro arrependimento no seu coração. Ele sofria as consequências, mas era alguém que tinha a graça de Deus. Nós podemos também ser assim, queridos. Nós também precisamos parar de dar desculpa para os nossos pecados. Porque quando nós nos depararmos com
esse avivamento sendo real dentro da nossa casa, sendo dentro das nossas vidas. Como nós precisamos desejar isso, mas nós precisamos passar por um arrependimento diário de nossas vidas. Você pode dizer amém por isso? Saiba que as nossas motivações e as nossas prioridades, elas também são contadas diante de Deus. Deus, Ele conhece o nosso coração. Deus, Ele conhece a intenção do meu coração, do seu coração. Ele sabe as verdadeiras motivações que estão, as verdadeiras prioridades que estão no nosso coração. E para que realmente nós tenhamos esse avivamento, nós somos provados por Deus nos momentos quando nos achegamos a Ele. Nós somos testados por Deus. No livro de Lucas, no capítulo 9, 57, acontece um episódio muito interessante quando Jesus estava voltando para Jerusalém. E de repente um homem chega até ele e diz: Senhor, eu vou te seguir por onde tu fores. Mas Jesus, conhecendo o coração, Jesus olha para ele e diz: olha, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus, ninhos, mas o Filho do Homem, ele não tem onde reclinar a sua cabeça. Parece até que Jesus não estava muito entusiasmado com a possibilidade, com a alegria desse homem, com a disponibilidade desse homem de chegar até ele e dizer: olha, eu vou te seguir. Até parece que Jesus não estava contente com isso. A grande realidade é que Jesus, quando Ele libera essa palavra sobre esse homem, Ele diz: olha, se você está me seguindo por coisas, você está com a motivação errada. Porque nós não seguimos a Jesus por coisas, mas pelo que Ele é. Jesus estava aqui, testando o coração desse homem. Jesus faz um convite a outro: olha, me segue. E ele diz: olha, Senhor, eu vou te seguir, mas primeiro eu preciso sepultar o meu pai. Deixa eu sepultar o meu pai. Jesus olha para ele e diz: olha, deixe que os mortos sepultem seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece uma insensibilidade de Jesus, ou até parece que Jesus está sendo contraditório com o que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. Mas ele queria honrar o seu pai, ele queria ali cuidar do seu pai. Só que na grande realidade, Jesus estava dizendo para ele que havia uma prioridade no reino. Jesus não estava sendo ali inconsequente. Jesus não estava ali sendo desrespeitoso, insensível. Porque provavelmente o pai daquele homem, ele não estava à beira da morte. Era alguém que estava novo, só era idoso. Ele estava achando, colocando ali uma desculpa para não seguir a Jesus. E quando Jesus fala isso, Jesus ele está dizendo: olha, eu não me preocupo com mortos. Minha prioridade são os vivos. Com o morto eu resolvo. Lembra de Lázaro? Jesus foi lá e ressuscitou ele. Jesus não tem problema com a morte. Mas a prioridade de Jesus é os vivos. Então, no coração de Jesus havia uma urgência em ser proclamado o reino de Deus. A outro, ele chega até Jesus e diz: Senhor, eu vou te seguir, mas primeiramente deixa-me despedir dos que estão em minha casa. E Jesus olha para eles e diz: todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Que palavra dura, que palavra difícil. Mas isso não era Jesus que estava impondo. Era a disponibilidade e a motivação do coração deles que estava fazendo isso. Foi por causa da intenção do coração deles. Nós precisamos entender, querido, que as nossas motivações e as nossas prioridades precisam ser a motivação certa e a prioridade certa. Uma vida de avivamento é uma vida em que nós entendemos que a nossa motivação maior é o Senhor. Que a nossa prioridade é buscar a Deus acima de todas as coisas. Mas isso é pessoal, irmãos. Você não vai fazer isso porque as pessoas estão te impulsionando a fazer. Você vai fazer isso porque você ama a Deus de uma forma incondicional. Isso é avivamento. Isso é entendimento. Isso é prática de algo que já está entranhado no seu espírito.
Continuando aqui no livro de Abacuque, o profeta ele começa dizendo aqui: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Nós precisamos, queridos, para termos realmente uma vida de avivamento, nós precisamos ter o entendimento do que a palavra de Deus é. Como eu falei no início, o profeta era alguém que conhecia Deus. Provavelmente alguém que orava mais do que eu, que lia as escrituras mais do que eu. Mas em um certo momento ele disse: eu ouvi, Senhor, ou seja, eu tive o entendimento da tua palavra. Eu não apenas ouvi, eu apenas li, mas eu estou tendo entendimento. E ele diz: eu temi. Sabe quando você lê a palavra de Deus e ela causa um choque em você, irmãos? Sabe quando você abre as escrituras e ela vem de encontro a você e ela precisa causar algo em você. Se ela não faz isso, não é por causa da insuficiência, não é por falta de poder. Ela é suficiente. A palavra de Deus ela é suficiente. Ela tem poder, ela tem graça, ela tem autoridade. Mas talvez nós estamos muito distantes. Talvez o nosso coração esteja sem essa sensibilidade, sem essa falta de temor. Porque quando nós olhamos para a palavra, apesar de vermos a grandiosidade de Deus, nós também precisamos entender que quando nós olhamos para ela, nós olhamos para dentro de nós mesmos. Porque nós olhamos o quão pequeno nós somos, o quão frágil nós somos, o quão limitados somos, o quanto somos carentes de Deus. Essa é a grande realidade. O profeta, eu acredito que foi esse o entendimento que ele teve. Há uma passagem muito preciosa e eu quero que você acompanhe juntamente comigo no livro de Neemias. Nós vamos ler do versículo 1 ao 10, Neemias capítulo 8. Por favor, me acompanhe nessa leitura. Eu quero que você leia, acompanhe, que esse texto aqui, ele entre no seu espírito. Neemias capítulo 8, do versículo 1 até o 10, nós vamos ler. Nós vamos ler aqui a reverência de um povo, o entendimento de um povo em relação ao que eles ouvem da palavra de Deus. Neemias capítulo 8, do versículo 1 ao 10. Diz assim o texto: então todo o povo se ajuntou como um só homem. Diga comigo: um só homem. Amém. Na praça diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que lhe trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir, com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E leu nele diante da praça, que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e de todos que podiam entender, e os ouvindos de todo o povo estava atento ao livro da lei. Versículo 5. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estavam acima de todo o povo. E abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Diga comigo: se pôs em pé. Então Esdras bendize ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, responderam: amém, amém. E inclinou-se, adorando ao Senhor com o rosto em terra. Versículo 8. Assim leram no livro, na lei de Deus, distinamente, e deram o sentido de modo que se entendesse a leitura. E Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote, e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus.
Não planteeis, nem chorais, pois todo o povo chorava, ouvindo a palavra de Deus. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Amém? Glória a Deus. O texto fala que eles ficaram desde a manhã até o meio-dia em pé. Tanto homens quanto mulheres estavam todos ali. Eles desejaram, eles pediram: ei, abra as escrituras para nós. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós desejamos ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que eles começaram a bendizer ao Senhor e dizer amém, amém. Nós temos um entendimento, nós glorificamos ao Senhor. Até o ponto deles terem o entendimento e olhar para dentro deles e dizer: nós precisamos dessa palavra. E o texto diz que eles começaram a chorar porque eles tiveram entendimento. Sabe, irmãos, quando nós nos deparamos com a palavra e se isso não causa algo em nós, nós precisamos realmente de um avivamento pessoal. Quantas palavras, queridos, já foram liberadas desse altar e serão liberadas nesse altar? Talvez você escute uma palavra de 1 hora, mas talvez uma pequena frase ela é liberada ao seu coração. Isso, se você tiver o entendimento que é liberado desse altar, e você aplicar isso, e você viver isso, isso pode fazer uma diferença tão grande que você não tem dimensão. Porque a palavra de Deus, ela faz isso conosco, ela é assim. Isso não atinge somente a sua vida, mas atinge a vida da sua família. E pode atingir até mesmo a sua própria geração. Mas para isso nós precisamos manter dentro dos nossos corações o entendimento do que realmente é a palavra de Deus, de quem é Deus e de quem somos. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que um dia nós estávamos perdidos, nós estávamos jogados numa vida miserável, mas nós somos alcançados pelo amor dele. Então o profeta, na sua oração, ele diz: aviva, ó Senhor, a sua obra no meio dos anos. Sabe, queridos, a oração do profeta, ela é muito explícita. Porque o momento em que o povo estava passando era um momento em que um dia eles começaram, um dia uma palavra foi liberada ao coração deles, uma chama foi acesa no coração deles, mas chegou um determinado momento em que essa chama ela não estava mais ardendo. Porque alguma coisa veio sobre a vida deles, eles se permitiram isso. E eles esqueceram da palavra. A oração do profeta é para que venha um avivamento de Deus. Deus venha reativar novamente no coração deles algo que um dia foi apagado. Quantos de nós começamos, talvez esse ano mesmo de 2019, nós oramos no final do ano aqui, dizemos: não, 2019 vai ser o ano que eu vou arrebentar a boca do balão. 2019 eu vou te frutificar muito, eu vou ajudar o meu líder no meu GC, eu vou ser alguém que vou realmente fazer a diferença no reino de Deus. Pastor, conta comigo, se você precisar, pastor, pastor, chega no pastor Richard aí, pastor Richard, o que é que está precisando aí, eu quero ajudar. Beleza, irmão. Aí talvez você recebe uma ligação: e aí, meu irmão, você vai me ajudar? Pastor, não é bem assim, eu não estou bem. Não sei, eu estou muito ocupado, tem tanta coisa para me fazer. Talvez tenha meu pai para me cuidar, né? Talvez eu precise ainda me despedir da minha família. Não, Senhor, não é bem assim, não era bem isso que eu queria. Eu não estou mais com essa alegria toda, todo esse entusiasmo no meu coração. Nós precisamos, querido, desse avivamento pleno todos os dias da nossa vida. Porque nós vivemos num tempo, irmãos, em que as distrações da vida, elas estão
aí nos tirando a atenção. Irmãos, tem tanta coisa tirando a atenção de tantos filhos de Deus, de tanto crente. Tem tanta coisa aí, irmãos, e às vezes as pessoas estão sendo ser levadas por essas circunstâncias. Deus tem uma pressa muito grande, querido, de que você realmente viva um avivamento pleno. Mas nós só podemos viver isso se realmente o nosso coração estiver firmado no Senhor. Deus, Ele deseja reativar isso dentro de mim e de você. Ele deseja fazer com que essa chama ela venha a ser acesa novamente. Talvez você esteja aqui essa noite, você esteja dizendo aí no seu coração, dizendo: Senhor, eu não tenho orado mais como eu orava antes. Senhor, quantas vezes eu orava diante de Ti e hoje eu não tenho mais orado. Senhor, quanto tempo faz que eu não leio mais a Tua palavra. Senhor, quanto tempo faz que eu não chego no meu quarto, eu não tenho comunhão contigo. Senhor, quanto tempo faz que eu nem sequer escuto até mesmo algo, uma palavra, eu não te busco, eu não te procuro. Quanto tempo faz isso? Querido, saiba que nessa noite, essa palavra ela é para mim, ela é para você. Porque se eu não viver ela, se eu não tiver o entendimento dela e não viver isso na minha vida todos os dias, a tendência, queridos, é que eu seja um crente morno. Deus não tem nada com crente morno, querido. Deus quer você quente. Deus quer você pegando fogo. Deus quer ver você, meu irmão, um cristão que não é limitado pelas circunstâncias. Deus quer ver você um cristão, um filho dele, que é levado não por qualquer vento de doutrina, não alguém que é levado por qualquer palavra, não é levado por disse-me disse, mas tem o seu coração firmado na palavra, porque entende, tem o entendimento da palavra. Isso é uma vida de avivamento, alguém que é realmente firmado na rocha, alguém que é firmado em Jesus. Amém, queridos? No final do versículo ele diz: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Sabe, queridos, no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 6, o texto diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa noite? Tem poucos. Tem mais aí, pastor. Vou perguntar mais uma vez: quantos filhos de Deus nós temos aqui? Amém, glória a Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, levanta a mão aí. Não fique canhado não, você é filho. Olha para o irmão que está do seu lado: você é filho. Sabe, queridos, o profeta ele ora, ele diz: na tua ira lembra-te da tua misericórdia. Sabe aqueles momentos que nós passamos e às vezes ele aperta, dói. Deus me deu o privilégio de ter um pai. Perdi meu pai, está com um pouquinho mais de 3 meses atrás. Sinto saudade dele imensa. Não tem um dia que eu não me lembro do meu pai. Mas eu sei que correções que o meu pai me deu, e não dei muito trabalho para ele, graças a Deus. Mas as poucas correções que eu tive dele, eu senti o amor dele. Da mesma forma é Deus. O texto diz, de Hebreus 12, 6, que o Senhor corrige a quem Ele ama. Você é amado, querido. Saiba que no dia da ira, aquele momento, o dia que a ira vem sobre sua vida, o dia difícil, o dia mau, nós só podemos entender que daquele momento nós não podemos tirar sequelas, nem mágoas, mas aprendizagem. E tirar o amor de Deus sobre nossas vidas. Deus, Ele nos ama, queridos. E Ele é o maior interessado. Eu, como um pai, eu quero ver meus filhos voar. Eu quero ver meus filhos bem profissionalmente. Eu quero ver os meus filhos bem-sucedidos nos seus casamentos. Eu quero ver isso, eu luto por isso. Hebreus 12 é o dilema do meu coração. Salmo 112 é o dilema do meu coração. Temer ao Senhor e amar sua palavra, para que eu tenha uma geração abençoada. Eu quero ver isso. Mas o que eu mais digo para eles: filho, acima de todas as coisas,
Vocês precisam manter a comunhão de vocês com Deus. Essa é a prioridade do coração de vocês. Vocês precisam entender que o coração de vocês precisa arder por Jesus todos os dias. Não é só no domingo, é na segunda, é na terça, é na quarta, é na quinta. É infinitamente, queridos. Deus deseja, querido, que você também sinta esse amor dele. Mas para isso nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida realmente ativada e avivada. Talvez você esteja aqui essa noite e Deus esteja falando ao seu coração, dizendo: filho, você precisa ser alguém que esteja acima das circunstâncias, e que seu coração esteja realmente em mim. No final do capítulo 3, no versículo 17, eu já estou encerrando. Queria que o Michel de Louvor subisse aqui comigo, por favor. No versículo 17, 18, ele diz assim: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém, queridos? Quem vive uma vida de relacionamento, quem vive uma vida ativada, quem vive realmente um avivamento pessoal, mesmo que passe por 1000 circunstâncias, ele entende que, mesmo que falte tudo na sua vida, mesmo que haja uma ausência de coisas que ele precisa, mas o coração dele está no Senhor. O profeta, ele diz: eu exaltarei ao Senhor, o Deus da minha salvação. Você pode ficar de pé no seu lugar? Eu quero orar nessa noite por você que ouviu essa palavra e que por algum momento quando você entregou sua vida para Jesus, um dia quando você foi tocado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, talvez você esteja aqui essa noite e você diga: eu preciso ser reativado novamente no meu espírito. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, queridos. Saiba que o maior interessado que você viva um avivamento pessoal é Deus. Porque Ele precisa de você. Ele quer usar a sua vida. Quando você começar a viver isso, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: tem algo diferente na tua vida. Quando as pessoas começarem a olhar para a sua vida e ver algo diferente, saiba que não é a sua vida, é a vida de Deus em você. Quando você passar pela rua da sua casa, as pessoas olharem para você e dizer: cara, tem algo diferente na tua vida. O que é isso? Eu quero viver isso também. Esse é o propósito de Deus, mas nós só podemos realmente transmitir a vida de Deus se nós tivermos uma vida de avivamento pessoal. Se nós realmente vivermos a vida de Deus. Eu quero orar nessa noite por aqueles que estão inconformados com a sua própria vida. Você que entende: pastor, eu entendo que eu preciso avançar mais. Eu preciso romper em áreas da minha vida. Pastor, eu preciso realmente ser ativado no meu espírito. Você que entende isso, querido, não perca tempo, corre para esse altar. Eu quero orar pela sua vida. Não é para mim, não olhe para a minha vida, mas olhe para a graça de Deus que está aqui. O altar é o lugar da presença de Deus. Quando você corre para o altar, você está dizendo: Senhor, eu quebro minhas reservas nessa noite e deixo com que o Senhor venha fazer o que o Senhor quer fazer na minha vida. Eu quero orar por você. Você é livre. Nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. E esse altar é o lugar onde você precisa estar, assim como eu preciso estar. Te damos liberdade,
derrama o teu Espírito. Oh. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te dando, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Você que está aqui na frente, levante suas mãos. Aviva-nos, aviva-nos. Se você quiser também, levante suas mãos. Nenhum homem fez, vem fazer. Quem vai fazer na sua vida é o Espírito Santo de Deus. A graça que está aqui nessa noite, a unção que está aqui nessa noite. Se você crê nessa unção de Deus, ela vai tocar você nesse lugar. Ela vai encher a sua vida nesse lugar. Você só precisa dizer: Senhor, eu nessa noite, eu abro minha vida e digo: Senhor, vem. Venha, Senhor. Reaviva em mim, Senhor. Reativa no meu espírito aquilo que um dia foi apagado, Senhor. Aviva em mim, Senhor. Aviva em mim, Senhor. Aviva em mim, Senhor. Glória a Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Toca na minha vida nessa noite, Espírito Santo. Toca na minha vida, Espírito Santo. Oh, Deus. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva a clama. Oh, a terra chama. Se você clamar, Ele virá. Se você clamar, Ele virá nessa noite sobre a sua vida. Se você clamar, Ele virá sobre a sua vida nessa noite. O céu descer, a terra clama. Oh, a terra chama, chama. Vamos lá. Chama. Levante seu clamor, levante sua voz. Levante sua voz. Manifeste a sua fome. Manifeste a sua sede. Manifeste o desejo do seu coração por mais dele. O desejo do coração dele é de te encher, meu irmão. Seja cheio da presença dele. Seja reativado no seu espírito nessa noite. Que esse lugar nessa noite seja um lugar onde inicie um processo de avivamento na sua vida. Oh, Senhor, nós estamos aqui, Espírito Santo. Nós estamos aqui, Espírito Santo. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, nós oramos nessa noite, Senhor. E apresentamos nossas vidas aqui, Senhor. Apresentamos diante de Ti o nosso coração. Nós olhamos nessa noite para dentro dos nossos corações, Senhor.
Mas pedimos que o Senhor venha olhar, porque o Senhor sonda aquilo que nós não conseguimos sondar. Nós apresentamos diante de Ti nossas fragilidades, nossa pequenez, Senhor. Mas nós nos alegramos nessa noite, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, reaviva em nossos corações, Senhor Deus, uma paixão desesperada pela Tua presença. Libera sobre a vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Desperta, Senhor Deus, cada coração aqui nessa noite, Pai.